Será que alguém explica nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Agora esse perigo mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. E um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Por um momento ou pra vida inteira. Segura assim. E vai saber se um dia seremos nós. Um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Por um momento ou pra vida inteira. Boa noite, começando o nosso Jovem.com ao som do Vando de Luca. Vando, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vando Maravilha. acompanhado aí, né, do Éder Batera. Oi, Éder. Tudo bem, Tuca? Tudo bem? E também do Rafa Recente. É isso mesmo? Recente. Resente. O baixista. Tudo jóia, gente? Prazer tê-los aqui. Imagina, o prazer é todo nosso de estar aqui com vocês. A noite maravilhosa aqui, junto com essa galera aí. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos, Isso gente. aí. Vamos conversar aí sobre um tema muito legal. Bom demais. Bom demais, né? Vamos prosear. Obrigada pela participação de vocês. Imagina, muito obrigado a você, viu, o convite aí. Valeu mesmo. É isso aí, Jovem.com começando. E o tema que a gente escolheu hoje para conversar é imposição de limites, pais liberais, pais controladores. Vamos bater esse papo legal aí com toda a moçada para falar sobre isso. E eu recebo, para conversar com a gente, o meu amigo, né, já é meu amigo, né, parceiro e tudo mais, que é o coordenador, ele é pedagogo e também professor de física do Colégio Puríssimo, o Emerson Massetti. O Emerson, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tuca, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. E a gente vai falar aí sobre imposição de limites, pais liberais, pais controladores. Importantíssimo esse tema, né? A gente recebe a Sandra. Oi, Sandra, tudo Olá, bem? Boa noite, tudo bem? William Najib, mais Olá, uma vez, tudo olá, bem? banda aí, moçada. E a gente agora, né, recebe no nosso sofá o jovem. E aí, Caio? Caio noite, Godoy, Tuca. boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Beleza, ótimo. Prazer É um ter você prazerzão. aqui. Prazerzão estar aqui hoje, aqui sentado no sofazinho. Diferente, né? Diferentão, né? Legal. E os meninos e meninas do Pedro Rafael, lá de Santa Gertrudes, gente, boa noite. Boa noite. E também o pessoal do Chanceler, que também está sempre por aqui no Jovem.com. Boa noite, gente. Boa noite. E claro, tem a presença do Grilo. Eu falei, Grilo, se eu não falar de você logo no início, você faça uma caricatura terrível. Que aí eu aprendo.
Você viu? Não vai precisar, tá bom? De boa, tudo tranquilo. Então, o tema de hoje, imposição de limites, pais liberais, pais controladores. Abraço pro Corvo. Ele precisa voltar aqui. Ele precisa voltar, vou puxar a orelha dele, ele vai vir. O Grilo é da Escola Corvo de Desenhos, e enquanto a gente vai falando sobre o tema, ele vai fazendo desenhos muito legais. Bom, eu começo perguntando para vocês. Qual a importância do limite na vida das pessoas, de cada um? Boa noite. Pra mim, é importante sim ter o limite. Os pais têm que impor o limite sim. Mas eu creio que até um certo ponto. Porque depois disso já fica muito controlador. Já fica algo sufocante, até demais. Os pais sim, eles têm que ser pais corujas, têm que cuidar, zelar pelos filhos. Mas a partir de um ponto que eles ficam... Ah, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Por exemplo, não deixa sair. Ou não deixa, sei lá, a namorada em casa, por exemplo. Fica algo assim... Só fica escola, casa, casa, escola ou casa, curso. Entendeu? Fica algo muito repetitivo. Fica muito monótono. Então, o limite é bom. Mas até um certo ponto. Então vamos, em cima da resposta dele, do que ele falou, você pode falar mais alguma coisa se você quiser. Mas aí eu vou começar com você falando o seguinte. Pais autoritários, né, que ele falou dos pais que tem que ter limite, mas pai autoritário, pai liberal. Dois comportamentos, assim, totalmente, né, opostos, radicais. Não muito liberal, também não muito autoritário. Eu queria que você falasse como é que a gente tem um equilíbrio na hora de colocar o limite, mas também não se tornar uma coisa opressora. Eu acho que os dois limites são muito ruins, né? Tanto a opressão quanto o excesso de liberdade, eles são bastante danosos, eu acho que para o futuro dessa criança, desse adolescente. Eu acho que a vida dá limites para a gente. E se a gente não tem esse limite de uma maneira amorosa, conversada em casa, quando a vida bate nesse limite, a pancada é muito mais dura, né? Dói mais. Então eu acho que é muito de conversa, né? A gente vem de uma geração que a gente imagina que, puxa, eu não tive isso, eu não tive aquilo, e hoje eu tenho que dar tudo de mão beijada para o meu filho. Acho que ele perde um pouco esse gosto de conquistar as coisas. Eu acho que alguns pais, talvez pelo excesso de trabalho também, o dia inteiro correndo, acaba se sentindo meio que na obrigação de deixar o filho fazer o que ele quiser para compensar esse tempo. E eu acho que isso é uma falha bastante grave, né? A gente não é o tempo, mas a qualidade do tempo que a gente dispõe para os filhos, né? Então, eu sou professor, trabalho como coordenador e sou pai de um menino, né, do Guilherminho, que tem 9 anos. Então, ele é meu amigo, ele é um grande amigo meu. A gente treina Aikido junto, a gente faz aula de guitarra junto, a gente conversa muito o tempo inteiro, mas isso pode, isso não pode, né? Eu não posso julgar, por exemplo, que eu seja um amigo dele do ponto de vista que deve ter um amigo dele da idade dele. Então, por exemplo, ele estuda no colégio que eu trabalho. Na hora do intervalo, você está proibido de vir aqui na sala do papai para conversar alguma outra coisa, a não ser que chegue algum outro problema. Esse momento é você com seus amigos, né? É importante isso. Então, a questão, né, que o nosso colega estava colocando, às vezes, você não pode sair, ou pelo contrário, né, você vai para um churrasco, vai na casa do seu amigo. Eu não quero bagunça em casa. Peraí, mas como eu vou saber quem são os amigos? O que ele está fazendo? Como é que isso funciona, né? E eu acho que se a gente amarra demais para um lado ou libera demais para o outro, ele vai acabar achando a tribo dele de alguma maneira, que às vezes não é tão boa, né? Então acho que muito excesso de coisas faz com que o aluno também, né, o adolescente ou a criança, ele perca a noção do que é receber um não, né? Tudo é permissivo e quando a vida fala para ele não pode, pronto, aí tem birra, tem bate-boca, né? Aí ele tem que encarar de uma outra forma, tem que encarar de outra né? maneira. E às vezes isso não é possível e o retorno disso é muito sério, né? Então acho que o principal é conversa, né? Muita conversa. Se pode porque pode, se não pode porque não pode. Se pode até esse limite, mas só pode isso por causa disso, né? É difícil, né? É duro, né? Se for falar não para uma pessoa, aquela pessoa olhando com aquela carinha do gatinho do Shrek, né? Para você assim, mas dói às vezes, mas fala assim, mas não, não sinto muito, né? Mas é por esse motivo. Sandra,
Vamos falar aí desses pais liberais, esses pais controladores, e na hora, como é que a gente consegue dosar tudo isso? Então, porque assim, na realidade, o estabelecimento de limites é fundamental, né, para a formação da identidade e da moralidade, tanto da criança como do jovem, né? Quando a gente fala de pais controladores, a gente fala de pais pouco afetivos, tá? Todos os pais controladores, eles colocam limites, mas com hostilidade. Eles são pouco afetivos, eles são extremamente rígidos e controlam a vida desses jovens. E eles acabam criando filhos, né, com uma baixíssima autoestima, né, que não acreditam neles mesmos, né. Então o controle é desnecessário. E os pais muito permissivos, eles são afetivos, mas eles não conseguem colocar regras, né, e acabam gerando filhos também bastante inseguros. Então eu acredito nos pais educadores, é diferente. São pais afetivos, são pais que colocam o limite, são pais muito claros, porque às vezes a gente coloca limites para os filhos totalmente sem clareza, né? Então o filho quebrou o som, você deixa ele um mês sem comer bolacha. Hã? Então são coisas inadequadas, então assim, tem que ser muito claro os limites, porque limite é uma coisa assim, são situações ou opinião alheia que nos diz, olha, isso pode e não pode nas diversas situações da nossa vida. Então a gente tem que ser claro nas mensagens. Então pais educadores, não é que os filhos são perfeitos com pais educadores, mas eles são mais autossuficientes, eles lidam melhor com problemas, com crises, então são afetivos, colocam limites, né, têm comportamentos previsíveis. Os pais educadores têm comportamentos previsíveis. Eu dou um limite e cumpro ele. É muito importante a gente dar o limite e cumpri-lo, né? Ok, vou falar com você, Caio. Certo. Você Bom, como jovem. Eu pensei bastante e, assim, o limite é o que forma a pessoa, como falou. E se você não tem um limite, é um pai liberalzão, é o que o Emerson falou, quando você cresce e você dá de cara com um problema que seu pai poderia ter evitado com conversa, com diálogo, quando você tem esse problema na vida adulta, ela é muito mais dolorosa. Ela assusta muito mais, ela dá muito um baque na sua vida. Dá um tranco, né? Isso. Então, se você tem um pai que limita até um certo ponto, mas explica ali, não, você vai fazer isso desse jeito por causa disso e disso, mas te deixa fazer do seu jeito. Esse é o básico, mas você pode fazer do seu jeito. Você vai errar, você vai ter problema, mas você vai aprender fazendo do seu jeito, vendo, ó, esse é o melhor jeito por causa disso e disso. Esse é o melhor método para eu fazer tal coisa por causa disso e disso. Então, você tendo um pai educador, torna assim, sei lá, você pensa melhor para fazer as coisas. A hora que você vai tomar uma decisão, né? Você toma melhor uma decisão porque você tem ideia do que pode acontecer por experiência própria e não porque alguém te contou que vai acontecer aquilo. Eu acho bacana esse negócio do diálogo, né, de você abrir o jogo, até porque não dá para enganar mais, né, porque não adianta eu dizer, ó, você não deve fazer isso por conta disso, disso e disso. Aí vai na internet e vai ver tudo que eu estou falando é bobagem, ou pode constatar que está certo. Então, se você estabelecer um diálogo, olha, você não deve ir nessa festa porque é um lugar perigoso, já teve problema lá, eu vi, saiu no jornal, posso dizer para você, filho, é complicado, não vá, não é para sua idade. Pô, pai, mas todo mundo vai. Bom, quem é que todo mundo? Deixa eu falar com o pai desse todo mundo. Você sabe que o lugar é ruim e tal, nós vamos deixar. Então, muitas vezes, você tem que ter um convencimento. Como a questão tem que ser tratada no diálogo, tem que ter argumento. Porque a criançada, o adolescente, a criança tem muitos argumentos para contrapor hoje, porque a informação está aí. Não adianta você... Ou você faz, né, na imposição. Não vai porque não vai, quem manda sou eu. Quando você fizer 18 e pagar suas contas, você faz o que você quiser. Essa é uma linguagem que já é mais difícil. É o autoritarismo. Não cola mais, entendeu? Eu até respeito, eu tenho amigos que ainda trabalham dessa maneira, acham que traz resultado positivo. Na minha experiência com um filho adolescente, os dois adolescentes, sempre foi nesse diálogo. E às vezes vai ter que dizer, olha pai, não estou convencido de que eu não deva ir. Eu estou dizendo que não deve ir. Então ficaram os meus argumentos contra o deles. Então nós vamos ter que encontrar um meio termo. Às vezes acaba deixando mais com uma preocupação a mais, aí você cria. Não, então tudo bem, você vai, mas eu vou te buscar antes de acabar. Porque o problema é no final do evento, é no final da festa.
Olha, se beber não vai mais. Ah, mas eu não vou beber. Bom, e agora é aquele negócio, não adianta mentir, porque se bebeu, a colega fotografou, já pôs no Instagram. Então os pais têm mecanismos de você. Eu sei tudo o que acontece em todas as baladas que meus filhos vão. Então assim, graças a Deus, tudo que eles afirmam que aconteceu, a realidade é essa. Então essa relação de confiança permite que eu deixe em outras, desde que a gente consiga enxergar os riscos. Acho que a grande sacada hoje é enxergar os riscos, as vantagens, fazer ou não fazer, por que devo, vou porque todo mundo vai, mas todo mundo vai, está todo mundo correndo risco, está todo mundo perdendo um grande tempo em cima disso. Essa questão de deixa eu sair ou vem em casa, eu acho que a tendência hoje é os pais pedirem para os seus filhos, tragam mais, venham para casa, vamos conversar, né? É muito bacana o pessoal da minha idade, da minha geração, conversar. Eu converso com todos os amigos dos meus filhos como se fossem meus amigos, sabe? Então eu acho que essa relação, essa transparência na forma da gente tratar com a molecada é que permite você não ser esse autoritário, mas também não ser aquele famoso porra louca, né? Que, faz o que você quiser, filho. Depois se der algum problema a gente corre atrás. Então nem isso, né? Nem o céu, nem o inferno. No meio termo eu acho que... Mas sempre com diálogo e com a coisa muito direta, muito aberta. Vai por conta disso, não vai por conta disso. E quero ouvir a sua versão. E vamos chegar no meio termo. Sempre com uma explicação. Bom, a gente vai para o intervalo e a gente volta já, trazendo mais para você aqui no Jovem.com. Enquanto isso, você fica com Vando De Luca na nossa parte musical aqui no Jovem.com. Assim as paredes não conhecem, as travesseiros não conhecem, todas as noites de amor que eu vivi com você. Assim essa cama não conhece, achei esse espelho mostrasse você aqui pra eu conseguir dormir. Assim as paredes não conhecem, as travesseiros não conhecem, todas as noites de amor que eu vivi com você. Assim essa cama não conhece, achei esse espelho mostrasse você aqui pra eu conseguir dormir. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, no fim nem precisa rimar. Estamos de volta com o nosso Jovem.com, hoje falando sobre imposição de limites, pais liberais, pais controladores. Bom, volto falando com essa moçada aqui, linda e maravilhosa, sobre isso. Gente, quando o jovem ou a criança, ele não tem limites, vocês acreditam que ele perde a referência dele mesmo? Tipo, posso fazer tudo que eu quero? Bem, na minha opinião, eu acho que sim, ele perde essa referência. Pois, vamos imaginar assim, uma pessoa com limites, ela é como um recipiente. E o nosso futuro é como se fosse uma água colocada nesse recipiente. Se nós temos limite, nós somos tipo um copo. E o nosso futuro vai sendo colocado como água. Se você não tem limites, essa água é despejada. Então você vai chegar uma hora que você vai... O que eu estou fazendo? O que eu sou? Por que eu faço isso? Por que eu não faço isso? Se nós não tivermos limites, nós temos uma base para formar alguma coisa, formar uma personalidade. Pra seguir em frente, a personalidade. Alguém mais quer falar sobre isso? Lógico. O que o William falou, eu gostei muito, porque a filosofia dele segue muito a dos meus pais. Tem essa liberdade, mas ter muita liberdade é prejudicial, porque você acaba sendo inconsequente. Você faz o que quer na hora que quer e muitas vezes o que você quer pode ser errado. E os pais estão lá pra abrir nossos olhos pra falar, meu, tá errado isso, fica esperto com isso, ou toma cuidado em certo lugar, não vou deixar você em certo lugar por esse motivo. Então tudo sim é um diálogo, é uma conversa e nada imposto. Se tudo for conversado, vai ter o limite. Então não tem o porquê você ter essa falta do limite. Tudo vai da educação dos pais e hoje em dia tá bem diversificado nesse ponto. Não tá mais aquela coisa primitiva, meu pai, eu coloco ele num pedestal, ele tá lá em cima, não tem esse diálogo e tudo mais. Não, hoje em dia os pais estão abertos. Eles estão mais abertos, estão como irmãos, amigos dentro da sua casa. Tanto que eu brinco com meus pais quando tá os três lá dentro.
Parece 3 adolescentes em vez de mãe, pai e filho. Então isso é bem legal. Que bom. Alguém mais quer falar? Bom, vou falar com você então, Emerson. Por que alguns pais têm dificuldade de colocar limite para esses filhos? E eu acho que quando a gente não recebe um limite, a gente sente falta disso também, não sente? Eu acho que sim. Acho que a dificuldade vem dessa correria do dia a dia mesmo, né? A questão de trocar o meu tempo por alguma coisa que pode tudo. Eu acho que quando a gente não tem um limite, a gente acaba achando que tudo é permitido, né? Então eu posto tudo e de repente eu tomo uma cabeçada e falo, puxa, mas eu fiz isso e agora me machuquei muito, né? Mas ninguém me disse que eu não poderia fazer isso por algum motivo. Eu tenho meu pai, né, como uma referência muito forte, e eu tenho 3 irmãos. E são situações que são muito interessantes, né? O meu irmão mais novo, ele parou de trabalhar e de estudar, né, quando terminou o colégio, e falou assim, olha, eu não quero mais estudar. Eu falei, tudo bem, você não quer estudar, o que você quer fazer? Eu quero trabalhar. Meu pai falou, beleza, vamos trabalhar então. Aí arrumou um emprego para ele, que ele tinha que entrar às 5h30 da manhã, sair às 2 horas da tarde, com ferro fundido no corpo inteiro. E aí, pai, agora eu preciso de dinheiro para sair fim de semana com minha namorada. Não tem? Você não fez uma opção? Se eu não tiver dinheiro para viajar, eu não posso pedir para o seu avô. A sua opção foi essa. Então você tem que também, você pode fazer a sua opção de vida, desde que você arque com tudo que venha disso. E então agora eu preciso fazer tal coisa. Olha, você tem como fazer isso? Se você não tem, é o caminho que você está seguindo. 6 meses depois, ele falou, vou voltar a estudar, fez faculdade, fez pós-graduação, e foi... Mas assim, é muito fácil às vezes, né? Eu cobrar de alguma coisa, mas ele está com o celular do último modelo, tem dinheiro para sair para onde ele quiser, fazer o que ele quiser, o que quer que ele faça ou não. Então, às vezes é difícil para a cabeça também desse jovem, fala assim, por que eu tenho que seguir esse caminho ou não outro? Tá tão bom assim para mim, né, eu fazendo isso ou não, e a gente acaba criando, às vezes, um adulto bastante inconsequente, né? Bom, eu vou chamar o Jovem Repórter, né? A gente vai para o nosso Jovem Repórter saber o que ele traz para a gente de matéria. Galerinha do Jovem.com, o nosso tema de hoje é pais liberais e pais superprotetores. Então, qual será o melhor, protetor ou o superliberal? Então aqui está a Naira do meu lado e ela vai falar um pouco sobre a sua opinião. Naira, para você, como um pai deve ser, superprotetor ou superliberal? Então, eu vou falar minha opinião. Para mim não tem que ser nenhum dos dois. Porque, tipo, vai ter caso que o pai vai ter que ser totalmente protetor. Vai ter caso que ele não vai precisar ser assim, entendeu? Não que ele tenha que ser totalmente liberal às vezes, não. Mas um pai, ele tem que saber, tipo, o que o filho quer e o que o filho gosta. Ele tem que conhecer o seu filho. Muito bem. Obrigado, Naira. De Fábio Aguiar para o Jovem.com. Bom, obrigada ao nosso Jovem Repórter. E se você também quiser ser Jovem Repórter do Jovem.com, liga para cá. Liga para o 21 11 7000 para a TV, conversa com o pessoal e fala assim, olha, eu também quero participar do Jovem.com. Eu queria colocar um pouco Sim. em cima dele. Eu sinto que os pais têm uma dificuldade de colocar limites. Porque alguns pais só colocam limites quando estão estressados e mal-humorados. Aí eles estão muito bravos, não é? Aí eles conseguem colocar os limites. Alguns pais não colocam limites por culpa. A maioria de nós está muito na culpa, porque trabalhamos muito, porque não damos atenção, porque não passamos tempo com nossos filhos, então a gente quer compensá-los. Então a culpa é a pior coisa, porque nos leva a ser permissivos, né? E eu percebo isso muito dos pais, né? Outra questão é que pôr limite dá trabalho. E tem pai que não quer esquentar a cabeça. Ai, tá bom, tá, quer ir, vai. Como assim? Me livra logo disso, né? Então eu acho que é um grande desafio. Deixa eu me livrar desse problema. É um grande desafio para nós, pais e educadores, e sou pai de 2 jovens que moram fora, que nós estamos conversando aqui, né? Se eu não tivesse dado essa estrutura e confiança, né? Porque eu não tenho controle sobre eles lá, onde eles moram, né? Então é fundamental isso. Então eu sinto que é um desafio para nós, pais e educadores, colocar limites,
né? É muito difícil para nós, porque a cada momento, a cada fase de desenvolvimento deles, nós temos que mudar a nossa conduta. Então ele tem um filho de 9 anos, é uma conduta. Eu tenho um de 23 e uma de 20, é outra conduta. Ele tem um de 17, é outra conduta. Então essa maleabilidade, então flexibilidade, nós precisamos ter criatividade, escuta e limites, porque o limite ele nos estrutura. Enquanto pai e mãe, nós temos poder, né? Porque os nossos filhos às vezes não conseguem se cuidar sozinhos em alguns momentos, então nós temos que exercer esse poder. E como tem sido divulgado muito essa coisa de castração, frustração, causar trauma nos filhos, isso virou banal falar isso, os pais têm muito medo de que eu possa causar... vou traumatizar o meu filho. Né? Ele pode traumatizar se ele não colocar limites. Porque daí Sim. esse cara vai sair lá fora no mundo e vai falar, pô, por que meu pai não falou isso, hein? Só vai adiar. E a história é Meu pai outra, não falou né? que a história era outra pra mim. É como a Sandra falou, eu tenho uma amizade com ela, eu tenho amizade com o William, eles são parceiros aqui no programa e tudo mais, mas não é por isso que eu vou ter a liberdade de repente, fazer uma coisa que desagrada a eles. A gente tem uma linha. Sim, exatamente. É bem pessoal, é bem... Eu aqui conversando contigo, a gente se estabelece os nossos limites aqui como pessoas, por exemplo, no programa a gente tem tais limites, fora do programa a gente tem outros, na nossa amizade fora do programa. Isso. Então, é bem de conversa, é bem de convívio. Então, você tendo uma conversa com seus pais, você tendo uns pais amigos, eu acho que é o mais importante. Porque você tendo um pai amigo, você pode conversar sobre tudo, qualquer coisa, ter a liberdade de, assim, ser você mesmo. Sim, eu acho que sim, não é, Sandra? Sim, eu acho que olhar, nossos filhos são indivíduos, né? Eles têm uma singularidade. Uhum. Então, respeitar essa singularidade de cada um desses filhos, né? Então, não é impor, porque autoritarismo é você impor goela abaixo. Eu estou mandando, eu estou falando para você, porque eu sou seu pai. Gente, nossos pais, talvez, nós tivemos uma educação, né? Dessa forma, né, Emerson? Eu acho que tem uma palavra forte também, que é a frustração, né? Sim. A gente tem medo de frustrar o filho. Sim, sim. A vida vai frustrar ele. Sim. Ele vai, às vezes, Realmente. pedir um emprego e a pessoa fala assim, não, você não vai trabalhar aqui. Mas como não? Né? Nunca me falaram não, agora eu não vou. Ou você vai ser desligado desse emprego agora, né? Por um tal motivo, mas como assim, né? Ou vou enfrentar uma prova de um vestibular, não consegui. Não passei. Então, a vida frustra. E essa questão do limite, a gente está pensando hoje na questão de pai e filho. Mas eu posso pensar no relacionamento, né? A minha namorada, né? O namorado... Tem um limite também, né? Isso eu aceito, isso eu não aceito. Sim. E se eu não souber também onde vai o meu limite, eu vou deixando que me levem, né? Também. Então, o dizer não é difícil para eles também, né? Olha, não, chega, estou no meu limite, você não vai fazer isso, ou eu não vou fazer isso porque não é o que eu quero fazer. Então, a vida vai colocar ele em situações que a gente não tem como controlar como os pais, né? Ele vai ser apresentado, às vezes, a drogas, a alguma coisa. Eu não tenho como falar assim, ó, ninguém vai fazer isso para ele. O que eu tenho que fazer? A gente não tem como viver a vida dos filhos, que ele seja emocionalmente maduro. A gente até gostaria, né? De não ver os filhos sofrerem e viver a vida deles, mas... O que a gente tem que deixar esse papo muito confiança, né? Muita confiança para falar assim, olha, filho, eu estou aqui do seu lado. Se você fizer besteira, a gente vai ter que resolver essa besteira, né? Tem um preço que se paga, a vida. Se você fizer uma besteira lá fora, você vai pagar um preço. Mas que ele tenha a confiança e a maturidade emocional para falar assim, olha, você vai para um meio, né? Vai morar fora, né? Como os filhos já estão morando fora, vai presenciar situações, mas fala, não, eu estou aqui, aquela situação está acontecendo lá, eu sei como lidar com isso e acho que esse é o ponto-chave, né? Vocês querem fazer alguma colocação? Quer? Eu acho que as ideias aí bateram, né? Acho que todo mundo entrou num consenso aí. Eu posso falar um pouco da minha vida, assim, né? Os meus pais foram educadores, né? Sempre colocaram certos limites, até que eu entendia, entendeu? Tinha momentos que eu ia fazer alguma coisa, não, até que eu posso. Porque meus pais me ensinaram isso, né? Não que meus pais, nossa, sejam os melhores, né? Mas me educaram bem. Me ensinaram a viver. Bem, né? E eu procuro hoje passar isso para minha filha, né? Porque, que nem o Najib falou, né? O adolescente argumenta, debate. Minha filha tem 5 anos só, mas é uma esperteza sem tamanho. Então deixa a gente de boca aberta. Então ela já sabe debater, ela já sabe argumentar.
Então eu procuro fazer o que meus pais passaram para mim fazer com ela. Eu converso bastante, sou bem claro, né? Porque ela é esperta, ela já sabe muito das coisas, entendeu? No entanto que nem eu falei, deixa a gente de boca aberta. Eu falei, poxa, entendeu? Da maneira que ela fala pra mim, como, né? Com essa idade, né? Então eu procuro, tento pôr limite já, porque já é esperta, então conforme for crescendo cada vez mais, você tem que saber educar, né? A criança tem que ter os limites. É isso daí que eu tenho pra falar, né? Eu acho que as ideias, né, tudo se bateram aí, né? Isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Não é nem pergunta. É uma colocação. Isso. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Como todos falaram, depende muito da confiança entre os pais e a criança em si, né? Porque depende, assim, eu já tive épocas com minha mãe que eu não tinha confiança com ela. Ela não tinha confiança comigo. Então tudo era não, até um certo respeito ser criado. Então eu acho que o limite é feito a partir da confiança. Sim. Alguém mais? Boa noite. Boa noite. Uma vez eu estava assistindo a televisão e eu escutei essa frase e aquilo mexeu muito comigo e até hoje eu levo para minha vida. Tinha um pai e um filho. O filho falou, pai, você tem que soltar as rédeas, me deixar ter mais liberdade. E o pai falou, respeito você conquista, confiança você conquista. E realmente, o filho ele tem que conquistar a confiança do pai, deixar claro, pai, eu não vou fazer nenhuma besteira, você pode confiar em mim. E deixar claro que, logicamente, tem que ter o limite, mas o pai também pode confiar no filho, ele não vai fazer só besteira. Ele sabe também um pouco do que é certo, do que é errado. E isso mexeu muito comigo, e era quando eu era criança, bem pequenininha mesmo, e até hoje eu lembro dessa frase e mexeu muito comigo mesmo. Ok, a gente está terminando o Jovem.com dessa noite, que pena, né? Bom, eu vou deixar uma dica para vocês de um filme que eu assisti esse final de semana. Sabe aqueles filmes que você tá assim, mudando de canal, aí você coloca e separa, fala, nossa, vale a pena assistir. Que é A Senhora da Van. Ele teve algumas indicações ao prêmio, eu acho que é isso, gente, BAFTA, de cinema de melhor atriz, que a atriz é a Meg Smith. Teve também indicação ao Globo de Ouro por melhor atriz, filme, comédia ou musical. É um filme muito legal, é uma história verídica. Conta a história de uma senhora que passa 15 anos na garagem de uma pessoa, né, que é o roteirista, o autor aí do filme, vivendo ali. Ela foi para ficar uns dias e passou 15 anos. Ela só saiu lá depois que foi para o além. Mas é uma história muito bacana de assistir. Então, o filme é A Senhora da Van, tá bom? E tem uma escritora que eu também gosto, acho muito legal, que é a Lia Luft, e o livro é Perdas e Ganhos. Um filme que eu lembrei agora que é muito claro, que a gente conversou aqui, Minha Mãe é uma Peça. O 1 e o 2 fala claramente da convivência entre uma mãe que é super preocupada com os filhos, e no segundo filme ela tem que liberar eles para ir para São Paulo, uma cidade grande, sendo que onde eles moravam não era tão... Não tem problema. Mas é a questão da liberdade. Ok, então. Quero agradecer o Emerson sua presença, o Emerson Massetti, ele que é coordenador, pedagogo, professor de física lá do Colégio Puríssimo. Muito obrigado, Tuque. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom conviver com essa moçada aí. Eu acho que estar numa escola pra gente é muito bom, porque a gente está lá com 20 anos, eles estão com 15. A gente vai para 30, eles estão com 15. A gente vai para 40, eles estão com 15. Então a gente envelhece mais devagar, né? Verdade. Porque essa convivência é muito boa. É ótima, né? Vai trocando e isso é uma coisa pra gente que é muito bacana. Então é sempre um prazer. É ótimo. Muito obrigado. Obrigada a você e obrigada pela parceria de sempre, viu? Te agradeço. Sempre parceiro, trazendo os seus jovens. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço. Caio, valeu pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade, assim. Foi muito inusitado, digamos. Adorei poder estar sentado aqui do lado dos dois, poder conversar mais abertamente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. William, muito obrigada, viu? Foi bacana, gostosa a conversa dessa noite. Acho que deixamos aqui algumas ideias, algumas dicas de quem tem um pouco de experiência e está muito disposto a passar isso para frente, que é o bacana, né? Você não guardar, você transmitir, que a gente consiga sempre melhorar as coisas que são positivas, né? Sandra? Eu acho que quando o Samitiba coloca no livro Quem Ama Educa, é isso mesmo, né? O amor tem a ver com educar, né? Educação. Por limites, não tem jeito.
E olha só, Grilo, obrigada. E aí, muitos desenhos? Os limites da criança. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? No nosso jovem.com. Eu não sei quem é. Ele. Mas, gente... Não fica triste. Não, jamais. Bom, legal, Grilo. Obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Quero agradecer Vando De Luca. Muito obrigada. A participação do Éder, valeu. E também do Rafa. Bom demais. Obrigada, gente, pelo convite. Bom demais. Prosa muito boa. E música muito boa. Para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho do Vando De Luca, pode acessar as redes sociais lá, estamos lá, tá beleza? Tuca Miranda, brigadão. Admiro demais você, o seu trabalho, toda a sua equipe, viu? Então, de parabéns. A gente agradece. Mesmo, muito obrigada. Obrigado. Mesmo. Bom, a gente está terminando o nosso Jovem.com desta noite. Para você que está em casa e nos dá o prazer da sua companhia, sempre muito obrigada. Quero lembrar que todo sábado a gente tem reprise do Jovem.com às 14h. E convidar você durante a semana para curtir a Claretiana FM, música de qualidade, 24 horas de uma programação muito bacana. Eu estou na Claretiana a partir das 7h30 da manhã. Semana que vem a gente volta com mais um Jovem.com. Obrigada a toda a equipe mais uma vez. Até semana que vem. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério você tem? Arrumei as malas mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil. Porque te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Eu arrumei as malas mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu ir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Yeah, yeah.